Entre o ano de 1876 e o ano de 1881, nas terras vermelhas e férteis de Minas Gerais, uma única mulher foi a arquiteta invisível da liberdade de 347 almas condenadas. Mas, se você abrir os arquivos empoeirados daquela época, não encontrará estátuas em sua homenagem, nem ruas com seu nome. Os registros oficiais pintam um retrato que faria o próprio diabo desviar o olhar. Durante o dia, sob o sol inclemente do Império, ela ostentava com orgulho gélido o título de a sinhá mais sádica da província, uma figura vestida de luto que fazia homens calejados tremerem apenas com o farfalhar de suas saias. Ela não usou veneno. Ela não usou fogo. Ela usou a arma mais terrível de todas, a própria crueldade do sistema. Ela se tornou o monstro perfeito, o pesadelo encarnado, para que pudesse ser o anjo secreto que ninguém via. Esta é a história de como Beatriz Alcântara Tavares assassinou sua própria reputação e mutilou sua própria alma, dia após dia, para salvar 347 vidas. Você está acompanhando Contos de Senzala. A pergunta que paira sobre este vídeo é pesada como uma corrente de ferro. Até onde você seria capaz de descer na escuridão para trazer alguém para a luz? Você aceitaria ser odiado por aqueles que mais ama, se isso significasse salvá-los? Me diga nos comentários. Gostaria de saber sua opinião. E se você acredita que a história do Brasil esconde heróis improváveis em lugares terríveis, esmague o botão de like agora e se inscreva no canal. Vamos desenterrar o que os livros tentaram apagar. Agora, respire fundo. Vamos voltar no tempo. Salvador, Bahia. Ano de 1859. O ar é pesado, úmido, carregado com o cheiro de maresia e o odor adocicado de açúcar queimado. Beatriz tem apenas 15 anos. Ela é uma menina de pele clara, olhos inquisidores e uma mente que não cabe nos salões de bordado onde a sociedade espera que ela permaneça. Filha de um comerciante português próspero e de uma mãe brasileira submissa, ela cresceu em uma casa onde a escravidão não era um evento, mas o cenário. Era a mobília. Era o silêncio que servia o café e limpava o chão. Seu pai, um homem que se considerava civilizado, possuía 2 escravos domésticos. Ele não usava o chicote. Ele usava palavras suaves e uma condescendência paternalista que, de certa forma, era ainda mais insidiosa. Ele sorria enquanto possuía vidas. Beatriz, contudo, tinha um vício perigoso para uma mulher do século XIX, a leitura. Ela devorava tudo. Jornais velhos que chegavam nos navios do Rio de Janeiro, romances franceses contrabandeados e, o mais perigoso de todos, panfletos políticos. Foi numa tarde chuvosa, escondida no sótão da Casa Grande, que ela abriu um livro proibido. Era o relato traduzido de uma escrava fugitiva dos Estados Unidos. Não era poesia, era um grito impresso em papel. Beatriz leu sobre mães que preferiam ver os filhos mortos a vê-los escravos. Leu sobre a dignidade humana sendo triturada pela ganância econômica. Leu sobre a alma que existia dentro da propriedade. Naquela tarde, algo fundamental se quebrou dentro da menina Beatriz. A lente através da qual ela via o mundo rachou. Ela desceu para o jantar naquela noite e olhou para a escrava que servia a sopa. Pela primeira vez, ela não viu mãos servindo. Viu uma mulher. Viu um ser humano preso em uma engrenagem de horror. "Pai", ela disse, interrompendo o silêncio da mesa, "por que temos escravos?" O pai riu, limpando a boca com o guardanapo de linho. "Ora, Beatriz, que pergunta é essa? Porque o mundo é assim. Porque precisamos de quem faça o trabalho que sustenta nossa civilização." "Mas é certo?" ela insistiu, sua voz tremendo não de medo, mas de uma fúria nascente. "Certo? É a lei, minha filha. É a tradição.
é a vontade de Deus, segundo dizem os padres. Eu não perguntei o que diz a lei ou o padre. Eu perguntei se é certo. Se fosse o senhor servindo a sopa e ela sentada aqui, seria certo? O pai bateu a mão na mesa. O som de talheres tilintando ecoou como um aviso. Chega dessas tolices. Você anda lendo demais. Mulheres que pensam muito acabam infelizes. Mas a semente estava plantada. E era uma semente de erva daninha, resistente, invasiva e impossível de matar. Nos 3 anos seguintes, Beatriz deixou de ser uma observadora passiva. Aos 18 anos, a menina curiosa havia se transformado em uma jovem mulher obstinada. Ela começou a escapar de casa sob o pretexto de visitas à igreja ou aulas de piano. Mas seu destino eram os fundos de uma livraria poeirenta na Cidade Baixa. Lá, à luz trêmula de velas de sebo, reunia-se um grupo heterogêneo, o Círculo da Liberdade. Não eram muitos, talvez uma dúzia. Advogados idealistas, médicos recém-formados, filhos renegados da elite. O líder era o Dr. Augusto, um homem de 40 anos, com olheiras profundas e uma voz que parecia cascalho sendo moído. A escravidão é um cadáver que se recusa a ser enterrado, dizia ele em uma dessas noites abafadas. E o cheiro está apodrecendo a alma deste país. Nós escrevemos artigos, disse um jovem estudante. Nós entramos com processos. Papel, cuspiu o Dr. Augusto. O papel aceita tudo, mas não abre correntes. Precisamos de mais. Precisamos de ação dentro da besta. Beatriz, que até então permanecia nas sombras no canto da sala, deu um passo à frente. O que o senhor quer dizer com dentro da besta? Todos os olhares se voltaram para ela. Era raro uma mulher falar ali com tanta firmeza. Infiltração, senhorita Beatriz, respondeu Augusto encarando-a. Precisamos de olhos e ouvidos dentro das fazendas. Precisamos de alguém que jante com os monstros, que ria das piadas deles, que ganhe a confiança deles e que, quando eles dormirem, abra as portas. O silêncio na sala foi absoluto. É uma missão suicida, murmurou alguém. É uma missão necessária, corrigiu Augusto, mas exige um tipo específico de coragem. A coragem de ser odiado, a coragem de sujar as mãos. Beatriz sentiu seu coração bater contra as costelas como um pássaro preso. Ela sabia, com uma certeza gelada, que aquela era a sua vocação. Eu posso fazer isso, ela disse. Dr. Augusto a estudou. Ele não viu apenas uma menina bonita da sociedade. Ele viu o aço em sua espinha. Você entende o que está pedindo? Se for descoberta, não haverá julgamento. Você desaparecerá. Ou pior, será devolvida à sua família em desgraça eterna. Eu entendo. E pior ainda, ele se aproximou, baixando a voz. Você terá que ver injustiças terríveis e não poderá intervir imediatamente. Terá que manter o disfarce. Terá que deixar um sofrer hoje para salvar 10 amanhã. Você tem estômago para essa matemática do inferno? Beatriz engoliu em seco. Eu terei. O treinamento começou naquela mesma semana. Não era um treinamento militar, era um treinamento de atuação. Beatriz aprendeu a arte da dissimulação. Aprendeu a codificar mensagens em listas de enxoval. Aprendeu a identificar rotas de fuga em mapas agrários. Aprendeu a psicologia dos senhores de escravos, a vaidade, o medo, a arrogância. Eles nunca vão suspeitar de você, Augusto lhe disse, porque eles não veem as mulheres como ameaças intelectuais. Para eles você é um ornamento, uma boneca de porcelana. Use isso, seja a boneca, e quando eles não estiverem olhando, seja a faca. 4 anos se passaram. Beatriz se tornou uma mestre na arte de ser invisível à vista de todos. Então, em 1868, a oportunidade perfeita e terrível se apresentou. Seu pai chegou em casa eufórico. Beatriz, tire esse vestido velho. Temos visitas e traga seu melhor sorriso. A visita era o coronel Paulo Tavares,
um barão do café de Minas Gerais. 45 anos, viúvo recente, dono de terras que se perdiam no horizonte e proprietário de 300 vidas. Ele estava lá para comprar uma nova esposa, uma aliança estratégica entre o comércio da Bahia e a agricultura de Minas. Beatriz sentiu náuseas ao ver como ele avaliava seu corpo como se estivesse comprando uma égua de raça. Mas então ela se lembrou das palavras de Augusto. Dentro da besta. Ela sorriu, serviu o chá, riu das piadas sem graça do coronel, elogiou sua firmeza nos negócios. O coronel ficou encantado. Uma mulher de classe e obediência, raro hoje em dia. O casamento foi arranjado em uma semana, na noite da cerimônia, enquanto vestia o branco imaculado que simbolizava uma pureza que ela estava prestes a vender por uma causa maior. Beatriz recebeu uma carta minúscula de Augusto. Dizia apenas: a fazenda Santa Helena é uma fortaleza. 300 cativos. Se você conseguir abrir uma brecha lá, será o maior golpe que já demos. Coragem, Dama de Ferro. Dama de Ferro. O apelido nasceu ali. Beatriz subiu ao altar. O cheiro de incenso na igreja era sufocante. Ela disse sim a um homem que representava tudo o que ela jurou destruir. A mudança para Minas Gerais foi um choque térmico e visual. A fazenda Santa Helena não era uma casa. Era uma cidade feudal. 1000 hectares de café verde escuro cobrindo as colinas como um manto de dinheiro e dor. A casa grande era um palácio de ostentação, erguida sobre um alicerce de sangue. Mas o que chocou Beatriz não foi a riqueza, foi o barulho, ou melhor, a falta dele. Ao passar pelas senzalas na carruagem, ela notou o silêncio aterrorizado. Ninguém cantava. Ninguém conversava. Os escravos baixavam os olhos para o chão poeirento quando o coronel passava. Era um regime de terror absoluto. Aqui, a ordem é tudo, minha querida, disse o coronel, ajudando-a a descer. Eles precisam saber quem manda, um momento de fraqueza, e eles cortam nossas gargantas enquanto dormimos. Entendo, marido, ela respondeu apertando o leque com tanta força que a madeira estalou. A ordem será mantida. O teste de sua resolução veio rápido, rápido demais. Na sua segunda semana como senhora da casa, durante um jantar para os vizinhos ricos, uma escrava doméstica, uma menina de não mais de 12 anos, chamada Luísa, tropeçou. A terrina de sopa quente caiu no colo de um convidado. O silêncio na sala de jantar foi ensurdecedor. O coronel levantou-se, o rosto vermelho de vergonha e fúria. Ele ergueu a mão para golpear a menina ali mesmo. Beatriz agiu por instinto, mas não o instinto de salvar, o instinto da espiã. Se ela defendesse a menina, seria vista como fraca, como uma abolicionista sentimental. O coronel perderia o respeito por ela e seu acesso aos segredos da fazenda seria cortado. Ela precisava ser pior que ele. Pare, Paulo, ela disse, sua voz cortante como vidro. O coronel parou, a mão no ar. O quê? Não suje suas mãos com essa incompetente na frente dos convidados, Beatriz disse, levantando-se calmamente. Ela caminhou até a menina que tremia no chão. Beatriz olhou para Luísa, viu o terror nos olhos da criança e soube o que tinha que fazer. Levem-na para a solitária, Beatriz ordenou aos guardas, a voz firme, projetada para que todos ouvissem. 15 dias no escuro, e pão e água apenas. Talvez a fome a ensine a segurar uma bandeja. Os convidados ofegaram impressionados. 15 dias era uma sentença brutal para um erro tão pequeno. O coronel olhou para a esposa, surpreso, e então sorriu. Um sorriso de orgulho. Você ouviu a senhora, ele disse aos guardas. Levem-na. Beatriz voltou a se sentar, tomou um gole de vinho e sorriu para o convidado sujo. Peço perdão pelo incidente. A disciplina nesta casa será reavaliada. Por dentro, Beatriz estava gritando. Cada célula do seu corpo queria correr até a menina e abraçá-la. O jantar prosseguiu. Beatriz comeu carne assada enquanto imaginava a menina no escuro,
com frio e medo. Eu sou um monstro, ela pensou. Deus me perdoe, eu sou um monstro. Mas naquela madrugada, quando a casa dormia e o ronco do coronel ecoava no quarto principal, a Dama de Ferro se levantou. Vestindo uma capa escura sobre a camisola, descalça para não fazer barulho no assoalho de madeira, ela desceu até as masmorras da fazenda. Os guardas não estavam lá. Beatriz havia acidentalmente deixado uma garrafa de cachaça aberta na cozinha, sabendo que eles a encontrariam. Estavam desmaiados de bêbados no celeiro. Ela chegou à porta da solitária. Luísa? Ela sussurrou na fresta. Um choro baixo respondeu. Beatriz deslizou a chave mestra que havia roubado do escritório do marido. A porta se abriu. Luísa encolheu-se no canto, esperando mais punição. Xiii! Beatriz fez sinal de silêncio, ajoelhando-se na terra batida. Ela tirou de sob a capa um pão fresco, pedaços de carne e um cantil de água com mel. Coma. Rápido. A menina comeu com voracidade, olhando para a sinhá com confusão total. A senhora mandou-me prender. Sim, Beatriz disse, limpando as lágrimas do rosto da menina. E amanhã vou gritar com você de novo, se precisar. Mas escute bem, Luísa. Você não vai ficar aqui 15 dias, ficará 3. Eu convencerei o coronel de que você já aprendeu. E toda noite eu virei trazer comida. Por quê? Porque um dia, Luísa, eu vou tirar você daqui. Não só desta cela, mas desta fazenda. Eu prometo. A menina assentiu, sem entender a complexidade do jogo, mas sentindo a verdade naquelas palavras. Beatriz trancou a porta novamente e voltou para seu quarto. Deitou-se ao lado do marido opressor. Naquela noite, a Dama de Ferro nasceu de verdade. Ela entendeu que sua reputação de crueldade seria o escudo sob o qual a liberdade floresceria. Nos 2 anos seguintes, a lenda cresceu. Beatriz punia erros com gritos teatrais, ordenava tarefas impossíveis, criticava a preguiça dos escravos na frente dos feitores. Ela ganhou a confiança total do coronel. Ele lhe deu as chaves dos livros contábeis, deu-lhe acesso às rotas de transporte, deu-lhe o poder de gerenciar a escala dos guardas. E com esse poder, Beatriz começou a tecer a rede. Ela identificou líderes naturais nas senzalas. Aproximou-se de uma lavadeira chamada Joana, uma mulher sábia e respeitada. O recrutamento de Joana foi o momento mais tenso da vida de Beatriz até então. Ela encontrou Joana sozinha no riacho. Sinhá? Joana baixou a cabeça desconfiada. Joana, olhe para mim, Beatriz ordenou. A mulher olhou. Eu sei que seu filho foi vendido ano passado, Beatriz disse. Eu vi os registros. O rosto de Joana se contorceu de dor. Sim, Sinhá. Eu sei para onde ele foi. Fazenda Ouro Verde, no norte. Por que a senhora está me dizendo isso? Para me torturar? Não. Para dizer que eu posso mandar uma mensagem para lá. Eu posso facilitar coisas. Joana estreitou os olhos. Isso é uma armadilha? É um convite. Eu preciso de olhos e ouvidos aqui fora. E em troca, eu prometo que vou tentar trazer seu filho de volta, ou pelo menos ajudá-lo a fugir de lá. A tensão entre as duas mulheres era palpável. Uma branca, rica, vestida de seda. A outra negra, escravizada, com as mãos calejadas pela água fria. Mas naquele olhar, elas se reconheceram. O que a senhora precisa? Joana perguntou. Tudo. Quem são os guardas corruptos? Quem está planejando fugir e vai morrer se tentar sozinho? Onde estão as falhas na cerca? A aliança foi selada. Em 1870, a primeira falha de segurança aconteceu. Um grupo de 5 homens escapou durante uma tempestade. O portão leste estava inexplicavelmente destrancado. Os cães de caça estavam estranhamente dormindo profundamente, graças a pedaços de carne com sedativos que Beatriz jogou. O coronel ficou furioso. Beatriz ficou indignada.
Inaceitável, Paulo. Precisamos ser mais rigorosos, ela gritava, enquanto seu coração celebrava. Mas o jogo estava apenas começando. E os riscos estavam prestes a escalar para um nível mortal. Porque salvar 5 é fácil. Esconder uma operação que salvaria centenas exigiria sangue. E Beatriz estava prestes a descobrir que, para manter sua máscara, ela teria que fazer algo que a assombraria até o fim dos seus dias. O ano de 1876 se aproximava. E com ele, a chegada do feitor Estevão e o incidente que transformaria Beatriz de conspiradora em torturadora relutante. O ano de 1876 marcou o início do que os registros secretos do abolicionismo chamariam de os Anos de Chumbo. Para o mundo exterior, a Fazenda Santa Helena era um modelo de produtividade e ordem, uma máquina de gerar café e lucro, lubrificada pelo medo imposto pela implacável Beatriz Tavares. Mas, nas sombras, a fazenda havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Beatriz não era mais apenas uma infiltrada. Ela era a aranha no centro de uma teia invisível que se estendia por quilômetros. A operação havia evoluído de atos impulsivos de misericórdia para um sistema de inteligência militar. Beatriz aperfeiçoou o código. Não eram mais bilhetes apressados. Eram padrões. Quando Joana, a lavadeira e correio de confiança, descia ao rio com as roupas da casa grande, a posição dos nós nos lençóis brancos indicava a segurança das rotas. Um nó na ponta esquerda, patrulha no norte. 2 nós no centro, capitão do mato na região. 100 nós e dobrado ao avesso. Preparem o resgate. Era uma linguagem têxtil, invisível para os feitores analfabetos, mas clara como cristal para os guerreiros do quilombo que observavam da orla da mata, escondidos na folhagem densa. Entre 1876 e 1878, 113 pessoas desapareceram da fazenda. Não foram fugas caóticas, foram extrações cirúrgicas. Beatriz manipulava o caos. Ela enviava os capatazes para perseguir rastros falsos no leste, enquanto as famílias escapavam pelo oeste. Ela, acidentalmente, misturava ervas soníferas na feijoada dos guardas em noites de lua nova. Ela criava tempestades burocráticas que distraíam o coronel Paulo Tavares, mantendo-o ocupado com papéis enquanto sua propriedade caminhava para a liberdade. Mas o sucesso atrai atenção. E a atenção é a morte do espião. Em meados de 1878, o coronel, frustrado pela perda de capital humano que já somava contos de réis incalculáveis, contratou Estevão. Estevão não era um feitor comum. Ele era um rastreador profissional, um homem que caçava fugitivos não pelo dinheiro, mas pelo esporte sádico da captura. Ele tinha olhos amarelados de quem vivia na mata e uma intuição quase sobrenatural. Não são fugas comuns, coronel, Estevão disse na sua primeira semana, cuspindo tabaco no chão da varanda imaculada de Beatriz. É organizado. Alguém está abrindo a porta. O senhor tem um traidor comendo na sua mesa. Beatriz, servindo licor, não derramou uma gota, mas sentiu o frio da guilhotina em seu pescoço. O cerco começou a se fechar. Estevão começou a interrogar os escravos domésticos com métodos brutais. Ele revirava os quartos. Ele observava Joana no rio. Beatriz sabia que era questão de dias até que a conexão fosse descoberta. Ela precisava de um corpo. Ela precisava entregar uma cabeça para salvar o corpo. Havia um feitor chamado Rodrigo, um homem desprezível, mesmo para os padrões daquela época. Ele roubava suprimentos do armazém do coronel para vender na vila vizinha e embolsava a diferença. Ele não era um traidor da causa escravista, apenas um ladrão comum. Beatriz tomou uma decisão que pesaria em seu julgamento final. Ela foi ao escritório do marido quando ele estava fora.
Pegou um livro de contabilidade falso que ela mesma havia preparado. Nele, forjou anotações que sugeriam que Rodrigo não apenas roubava mercadorias, mas vendia informações sobre as rotas de fuga para abolicionistas em troca de ouro. Ela plantou o livro nas coisas de Rodrigo e então guiou Estevão até lá. Tenho notado Rodrigo agindo de forma estranha, ela sussurrou para o caçador. Talvez deva começar por ele. Quando Estevão encontrou o livro, o destino de Rodrigo foi selado. O homem foi arrastado para o terreiro. O coronel, cego de fúria pela traição, não quis ouvir as defesas do feitor. Beatriz assistiu da janela enquanto Rodrigo era destruído. Ele não morreu, mas foi expulso, quebrado e marcado como traidor. Sua vida acabou ali. Foi necessário. Ela repetiu para seu reflexo no espelho naquela noite. Um culpado falso para proteger a inocente Joana. Um homem ruim sacrificado para salvar a operação. Mas a imagem do desespero de Rodrigo a assombrava. Ela estava se tornando uma mestre em destruir vidas. A linha entre a heroína e a vilã estava ficando borrada, coberta pela poeira vermelha de Minas. A operação sobreviveu. Estevão, satisfeito por ter encontrado o culpado, relaxou a vigilância. E Beatriz voltou ao trabalho. Mas o verdadeiro teste, o evento que definiria sua alma, chegou em março de 1881. A mensagem veio do quilombo em um pedaço de pano manchado de barro. 20. Antes da venda. Morte certa nas minas. Coronel Paulo estava com dívidas de jogo. Para cobri-las, ele negociou a venda de um lote de 20 homens jovens e fortes para uma mina de ouro no norte da província. As minas eram conhecidas como cemitérios verticais. A expectativa de vida de um escravo lá não passava de 3 anos. O quilombo propôs a operação mais ousada da história da região. Entrar na fazenda e retirar os 20 homens de uma vez, na calada da noite, 2 dias antes da venda. Beatriz concordou. Ela preparou tudo. As chaves, os soníferos, as rotas. Faltavam 3 dias. A tensão na fazenda era elétrica. Os 20 homens sabiam, através de sussurros, que a liberdade ou a morte estava chegando. E então, o desastre. Um dos jovens do grupo, um rapaz de 18 anos chamado Tomás, cometeu um erro fatal. Impulsionado pelo medo e pela necessidade de ter uma arma para a fuga, ele tentou roubar uma faca de açougueiro da cozinha da casa grande. Foi pego pela cozinheira, que gritou. Os guardas vieram. Tomás foi jogado aos pés do coronel na sala de estar. Ladrão! O coronel rosnou, chutando o rapaz. E armado! Estava planejando me matar no sono, moleque? Tomás permaneceu em silêncio, tremendo, mas de boca fechada. Ele sabia que se falasse sobre a fuga, condenaria os outros 19. Ele vai falar, disse o coronel. Levem-no para o tronco. 60 chibatadas. Amanhã de manhã, com todos assistindo. Quero que ele sirva de mapa do que acontece com quem me desafia. 60. O número ecoou na mente de Beatriz como um tiro de canhão. 60 chibatadas matariam Tomás, ou, na melhor das hipóteses, o deixariam aleijado, incapaz de andar, incapaz de fugir. E pior, sob a tortura extrema, ele poderia quebrar. Ele poderia revelar o plano dos 20. Beatriz tinha horas para resolver uma equação impossível. Se ela implorasse pela vida dele, o coronel suspeitaria. Por que você defende um assassino em potencial, Beatriz? Você está mole. A suspeita cancelaria a venda, aumentaria a guarda, e os 20 iriam para as minas. 20 mortes lentas. Se ela não fizesse nada, Tomás seria retalhado por um feitor sádico, provavelmente morreria, e o plano de fuga ruiria. Ela precisava manter o controle, ela precisava ser o algoz para ser a salvadora. Paulo, ela disse, sua voz calma, cortando a tensão da sala. O coronel olhou para ela, suando de raiva. Deixe-me fazer. O quê? Deixe-me puni-lo, pessoalmente.
O coronel riu uma risada seca. Você tem estômago para 60, minha querida. Eu tenho estômago para a ordem, ela respondeu, erguendo o queixo. E será uma lição maior se vier de mim. Mostrará a eles que até a mãe da casa é implacável, que não há refúgio em lugar nenhum. O coronel ponderou. A ideia o excitava de uma maneira doentia. A dama de ferro em ação. Está bem, ele concordou. Amanhã, ao nascer do sol, mostre a eles quem você é. Beatriz saiu da sala sem olhar para trás. Suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na parede do corredor para não desabar. Naquela madrugada, a visita à cela. O cheiro de mofo e medo na senzala de castigo era sufocante. Beatriz dispensou o guarda com uma garrafa de aguardente e entrou. Tomás estava encolhido no canto, as mãos amarradas. Quando viu a Sinhá, ele tentou recuar, mas a parede o impediu. Não grite, ela sussurrou, ajoelhando-se na sujeira. Pelo amor de Deus, Tomás, me escute. A senhora vai me matar, ele soluçou. Não, eu vim salvar você, mas o preço vai ser alto. Ela segurou o rosto do rapaz. As mãos dela eram frias, as dele queimavam de febre. Eu sei sobre a fuga, Tomás. Eu sou a pessoa que abre os portões. O choque nos olhos do rapaz foi absoluto. O mundo dele virou de cabeça para baixo. A Sinhá cruel era a aliada. O coronel ordenou 60 chibatadas. Se outro fizer, você morre. Se eu fizer, eu posso controlar. Eu preparei o chicote. A ponta está romba. Eu vou bater onde há músculo, longe dos rins, longe da espinha. Vai sangrar, vai parecer o fim do mundo, mas não vai te matar. 60, Tomás sussurrou. Sim, 60. Você precisa aguentar. Você precisa não confessar. Se você falar, sua mãe e os outros 19 vão para as minas. Você entende? É a vida de todos nas suas costas amanhã. Tomás chorou. Um choro silencioso de quem aceita o martírio. Vai doer, Sinhá. Beatriz não mentiu. Vai ser a pior dor da sua vida. Eu não posso fingir os golpes, Tomás. O coronel estará assistindo. Tem que ser real. Mas se você sobreviver, 2 dias depois, nós tiramos todos vocês daqui, incluindo você, carregado se for preciso. O rapaz respirou fundo, engolindo o terror. Ele olhou nos olhos daquela mulher branca, vestida de seda, que estava propondo torturá-lo para salvá-lo. Faça, ele disse, pela minha mãe, faça. Beatriz beijou a testa dele, um gesto proibido, um gesto de mãe, e saiu. Ela não dormiu. Ela passou a noite vomitando e rezando para um Deus em quem já não sabia se acreditava. O amanhecer trouxe um céu vermelho sangue. O terreiro estava lotado. 300 escravos formavam um semicírculo silencioso. O ar estava parado. Nem os pássaros cantavam. Tomás foi amarrado ao tronco. Suas costas nuas, jovens, expostas ao sol. Beatriz desceu as escadas da varanda. Ela usava seu vestido preto mais severo, luvas de renda preta, e na mão o chicote de couro trançado. Ela havia passado a noite trabalhando naquele instrumento. Havia amaciado o couro em certos pontos, arredondado as arestas cortantes. Era uma ferramenta de dor, mas ela tentou transformá-la em uma ferramenta de sobrevivência. Ela parou diante de Tomás. O coronel observava da cadeira de vime, um charuto na boca. 60, Beatriz anunciou. Sua voz não tremeu. Era a voz da dama de ferro. Ela ergueu o braço. O tempo pareceu congelar. Então ela baixou o braço com força. Crac! O som foi seco, horrível. Tomás arqueou as costas e soltou um grito gutural que rasgou a manhã. 1, Beatriz contou. Crac! 2. A cada golpe, Beatriz morria um pouco. Ela sentia o impacto reverberar em seu próprio ombro. Ela via a pele se marcar. Ela mirava nos ombros largos,
nas nádegas, evitando a lombar frágil, evitando as costelas que poderiam perfurar um pulmão. Era uma dança macabra de precisão anatômica. 10. A mãe de Tomás, na primeira fila, caiu de joelhos tapando os ouvidos. Ela não sabia do pacto. Para ela, aquilo era o assassinato lento de seu filho. Beatriz viu a mulher cair, mas não podia parar. Se parasse, o coronel interviria. 20. O suor escorria pelo rosto de Beatriz, misturando-se às lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Tomás parou de gritar no 30º golpe. Ele estava entrando em choque. Beatriz, percebendo isso, começou a alterar o ritmo. Um golpe forte para fazer barulho, um golpe levemente freado no último segundo para poupar a carne. Era um teatro para uma plateia de um homem só. O coronel. 40. O coronel sorria. Ele estava satisfeito. A esposa era brutal. A ordem estava restaurada. 50. Tomás pendia nas cordas mole como um boneco de pano. Os últimos 10 golpes foram pura agonia psicológica. Beatriz temia ter matado o rapaz, temia ter ido longe demais. 5 e 9. Ela reuniu as últimas forças. 60. Ela deixou o braço cair. O chicote pendeu ao seu lado, pingando. O silêncio no terreiro era absoluto. O único som era a respiração irregular de Tomás. Beatriz virou-se para o marido. Está feito, ela disse. E o mundo girou ao redor dela. Verifiquem se está vivo, o coronel ordenou. Um feitor se aproximou, colocou a mão no pescoço do rapaz. Vivo, coronel, mas desmaiado. Ótimo. Joguem sal e água. Deixem-no na cela. Que sirva de exemplo. Beatriz caminhou de volta para a casa. Ela passou pelo marido sem olhar para ele. Entrou no corredor fresco, subiu as escadas, entrou no quarto e desabou. Ela olhou para suas luvas. Estavam limpas. Mas ela sentiu sangue nelas. Sangue indelével. Eu sou o diabo, ela sussurrou. Eu sou o diabo que salva. Os 2 dias seguintes foram um borrão de febre e ansiedade. Beatriz agiu no piloto automático. Ela visitou Tomás secretamente mais uma vez, levando láudano puro, tintura de ópio, para a dor e para mantê-lo quieto. Aguente, ela sussurrou para o rapaz febril. Só mais um dia. E a noite da fuga chegou. Era uma noite sem lua. A escuridão era amiga. Beatriz executou o plano final. No jantar, serviu ao coronel seu vinho favorito. Para celebrar a ordem restaurada, ela brindou. Dentro do vinho, uma dose pesada de sedativo medicinal. 1 hora depois, o coronel roncava como um porco abatido na poltrona da biblioteca. Beatriz foi à cozinha. Pegou a garrafa de cachaça reservada para o guarda do portão sul. Batizou-a com o mesmo sedativo. Ela observou da janela enquanto o guarda bebia, cambaleava e finalmente caía em sono profundo no posto. 00:30. As sombras se moveram. 15 guerreiros do quilombo emergiram da mata, silenciosos como fantasmas. Eles não precisaram lutar. O caminho estava aberto. Beatriz encontrou o líder, Justino, no pátio dos fundos. Rápido, ela sussurrou, entregando as chaves das senzalas. Senzala 3, os 19 estão esperando, e a cela de castigo. Tomás precisa ser carregado. Os homens se moveram com eficiência militar. Em minutos, 19 homens, mulheres e algumas crianças saíram da senzala 3. Eles não carregavam nada além da roupa do corpo e da esperança aterrorizada. Então, a porta da cela de castigo foi aberta. 2 guerreiros ergueram Tomás. Ele gemeu baixinho, drogado pelo láudano, mas consciente o suficiente para ver o céu estrelado pela primeira vez em dias. A mãe dele correu para o lado da maca improvisada, chorando em silêncio, beijando a mão do filho destroçado. O grupo se reuniu no portão sul. 21 almas, 20 resgatados. E Tomás, o mártir que comprou o tempo de todos com a própria pele. Justino olhou para Beatriz. Venha conosco, sinhá. Ele sussurrou.
Eles vão descobrir um dia. Venha agora. Beatriz olhou para a casa grande, para o conforto, para a riqueza, para o marido que dormia, e olhou para a mata escura e perigosa. A tentação de fugir, de deixar de ser o monstro, foi avassaladora. Mas ela balançou a cabeça. Ainda não, ela disse, sua voz quebrada. Ainda há outros aqui. Enquanto eu estiver aqui, eles têm uma chance. Se eu for, o próximo senhor fechará tudo. A senhora está se condenando ao inferno, Justino disse com respeito e tristeza. Eu já vivo nele, Justino. Agora vão. Ela os viu desaparecerem na linha das árvores. Beatriz trancou o portão novamente. Colocou a garrafa de cachaça vazia ao lado do guarda para simular bebedeira. Voltou para a casa grande, subiu as escadas e deitou-se ao lado do homem que havia ordenado a tortura. Ela fechou os olhos, mas sabia que nunca mais dormiria em paz. O som do chicote, crack, ecoaria em seus ouvidos para sempre. Mas 20 pessoas estavam livres, e essa era a única conta que importava. A manhã seguinte à fuga dos 20 foi um estudo sobre o caos. Quando o sol iluminou a fazenda Santa Helena, o silêncio habitual foi estilhaçado pelos gritos do coronel Paulo Tavares. Ele acordou com uma dor de cabeça lancinante, sequela do vinho forte da noite anterior, apenas para encontrar o feitor do portão sul desmaiado, cheirando a cachaça barata, e as senzalas abertas como bocas desdentadas, rindo de sua autoridade. 20 homens, os 20 mais fortes, os 20 que valiam uma fortuna em ouro, desaparecidos. Beatriz assistiu ao espetáculo da varanda tomando seu café preto. Incompetência! O coronel rugia, chicoteando o feitor bêbado. Eu estou cercado de idiotas e traidores. Talvez devêssemos chamar o capitão do mato novamente, Beatriz sugeriu com a calma de quem discute a previsão do tempo. Estevão já foi chamado, mas eles têm horas de vantagem e choveu na madrugada. Os rastros sumiram. Beatriz escondeu um sorriso atrás da xícara de porcelana. Ela sabia que tinha chovido. Ela tinha sentido o cheiro da chuva chegando na noite anterior e sabia que a água lavaria a terra, apagando as pegadas dos fugitivos. A natureza naquela noite foi cúmplice da liberdade. A busca durou uma semana. Estevão voltou de mãos vazias, furioso e humilhado. O quilombo havia engolido os 20 homens como se a própria mata os tivesse protegido. A vida na fazenda voltou a um novo normal, mais sombrio, mais paranoico. O coronel dobrou a guarda. Começou a andar armado dentro da própria casa. Ele via inimigos em cada sombra, sem perceber que o verdadeiro inimigo dormia em sua cama. Respirava seu ar e gerenciava seus livros contábeis. Mas a paz de Beatriz era uma ilusão frágil. Em março de 1882, um ano após o açoitamento de Tomás, a estrutura que ela construiu com tanto cuidado ameaçou desabar. A mensagem veio através de Joana, escondida dentro de um peixe embrulhado em folhas de bananeira. Não era um código de nós. Era um pedaço de papel sujo, escrito com carvão apressado. Benedito é um traidor. Ele sabe quem você é. Ele vai vender seu nome. O mundo de Beatriz parou. Benedito era um ex-escravo que o quilombo havia acolhido meses antes. Um homem que jurava ódio aos senhores. Mas, na verdade, era um infiltrado reverso. Um espião pago pelos fazendeiros da região para descobrir quem estava financiando e informando as fugas. E ele havia descoberto. Ele viu as trocas de mensagens. Ele seguiu Joana. Ele ligou os pontos. Beatriz tinha, pela primeira vez, uma arma apontada diretamente para sua cabeça. Se Benedito falasse, não seria apenas o fim da operação. Seria o fim da vida dela. Ela seria presa, julgada e provavelmente linchada pelos fazendeiros vizinhos, furiosos pelas perdas financeiras. Ela tinha horas para decidir. Opção 1, fugir, abandonar tudo,
correr para o quilombo e viver como fugitiva na mata, caçada como um animal. Opção 2, negar tudo e esperar que a palavra de uma senhora branca valesse mais que a de um homem negro. Mas Benedito tinha provas. Ele tinha roubado uma das toalhas com o brasão dos Tavares usada para mensagens. Opção 3, a opção nuclear. Beatriz sentou-se em sua penteadeira, olhou para o próprio rosto. As linhas de expressão estavam mais fundas. O cabelo começava a mostrar fios de prata. Eu já sou um monstro, ela sussurrou. Mais um pecado não fará diferença no inferno. Ela escreveu uma resposta curta, brutal, definitiva. Ele é uma ameaça para todos. Façam o necessário, que pareça um acidente. Foi a primeira vez que Beatriz ordenou uma execução. Não houve julgamento. Não houve defesa. 3 dias depois, a notícia chegou à vila. O corpo de um homem desconhecido foi encontrado no fundo de uma ravina pedregosa. Parecia ter escorregado durante a chuva enquanto caminhava pela trilha alta. Pescoço quebrado. Morte instantânea. Ninguém investigou a morte de um andarilho sem nome, mas Beatriz sabia. Naquela noite, ela não conseguiu jantar. A carne em seu prato tinha gosto de cinzas. Você está pálida, querida, o coronel comentou, cortando seu bife sangrento. Apenas uma enxaqueca, ela mentiu. A enxaqueca era sua consciência gritando. Ela havia cruzado a linha final. Ela não apenas salvava vidas agora, ela as tirava. A dama de ferro tinha sangue nas mãos, não de chibatadas calculadas, mas de uma ordem de morte fria. Quantas mais? Ela se perguntou. Quantas almas eu vou ter que destruir para manter essa mentira? Em julho de 1882, exaurida e à beira de um colapso nervoso, Beatriz tomou a decisão de parar. 5 anos, ela escreveu em sua carta final codificada para o Dr. Augusto em Salvador. 367 libertados. Eu fiz minha parte. Se continuar, vou enlouquecer ou ser pega. A resposta veio semanas depois. Você fez mais do que qualquer exército. Descanse, guerreira. A aposentadoria de uma espiã não é uma festa. É um silêncio oco. Beatriz começou a desmantelar a rede. As mensagens pararam. As fugas cessaram. A fazenda Santa Helena tornou-se, tragicamente, apenas uma fazenda normal de escravos novamente. Beatriz via injustiças acontecerem e tinha que morder a língua. Via punições e tinha que desviar o olhar. Foram os anos mais difíceis de sua vida. Viver sem o propósito, sem a adrenalina da missão, a deixou vazia. Ela era apenas a esposa de um tirano agora, presa em uma gaiola de ouro que ela mesma ajudou a trancar. Em maio de 1884, uma centelha de luz rompeu a escuridão. Uma carta. Não veio pelo correio. Foi deixada sob a pedra de um santuário na estrada, o antigo ponto de troca morto. Era de Tomás. Beatriz leu com as mãos trêmulas, escondida no fundo do jardim. Sinhá Beatriz, sei que não devo escrever, mas precisava que soubesse. Estou vivo. As cicatrizes nas minhas costas ainda doem quando chove, e acordo gritando algumas noites, mas estou vivo e livre. Aprendi a ler e escrever aqui no Quilombo. Agora ensino às crianças, ensino a elas que a liberdade não é dada, é conquistada. Minha mãe está bem, ela tem uma horta própria. Ela sorri, Sinhá, sorri como eu nunca vi na fazenda. Os 20 estão vivos. Nós sabemos o preço que a senhora pagou. Eu carrego a marca desse preço na minha pele. Mas prefiro ter cicatrizes em liberdade do que pele lisa em correntes. A senhora fez uma escolha impossível naquele tronco, e eu a perdoo. Mais do que isso, eu agradeço. Você é uma heroína, mesmo que ninguém mais saiba. Com gratidão eterna, Tomás. Beatriz leu a carta 5 vezes e chorou. Chorou não de tristeza, mas de alívio. Um peso de toneladas saiu de seus ombros. Ela não era uma santa, mas também não era apenas um monstro.
Ela guardou a carta dentro do forro de seu vestido de casamento, o único lugar que o coronel nunca olharia. O tempo passou arrastando-se como uma corrente pesada. 1885, 1886, 1887. O império estava ruindo. O movimento abolicionista ganhava as ruas. A princesa Isabel estava sob pressão. E então, 13 de maio de 1888, a notícia chegou à fazenda pelo telégrafo da vila. Lei Áurea. A escravidão estava abolida, sem indenização, imediata. O coronel Paulo Tavares recebeu a notícia como se tivesse levado um tiro. Ele reuniu a família na sala de estar. Estava roxo de raiva. "É o fim!" ele gritava, andando de um lado para o outro. "O governo nos traiu, roubaram nossa propriedade. Quem vai colher o café? Quem vai trabalhar? Eles acham que esses animais vão trabalhar por salário?" Beatriz estava sentada na poltrona, bordando. Ela parou a agulha, olhou para o marido, olhou para as paredes daquela casa que tinha sido sua prisão e seu teatro por 20 anos, e decidiu que o espetáculo tinha acabado. "Eles não são animais, Paulo", ela disse com uma voz estranhamente calma. O coronel parou. "O quê?" "Eles são pessoas, e sempre foram. Você está defendendo essa lei maldita? Você, a mulher que açoitava escravos por diversão?" Beatriz levantou-se. Ela parecia mais alta, mais leve. "Eu nunca açoitei por diversão. Eu açoitei para que você confiasse em mim. Eu fui cruel para que você não olhasse para onde eu não queria que olhasse." O coronel franziu a testa confuso. "Do que você está falando, mulher?" "Eu estou falando que você foi enganado, Paulo, por 12 anos. E então a barragem se rompeu." Beatriz contou tudo. Com uma frieza cirúrgica, ela narrou a história de sua vida dupla. "Lembra dos 43 que fugiram em 70? Eu deixei o portão aberto. Lembra do feitor Rodrigo? Ele era inocente, eu plantei as provas. Lembra dos 20 que sumiram antes da venda? Eu droguei o seu vinho." O rosto do coronel passou do vermelho para um branco cadavérico. Ele recuou, como se tivesse sido golpeado fisicamente. "E Tomás", ela continuou implacável, "eu o açoitei, sim, mas eu o açoitei para salvá-lo de você, para que ele pudesse fugir 2 dias depois." Você é louca", ele sussurrou. "Você é uma traidora, uma víbora na minha cama. Eu libertei 367 pessoas debaixo do seu nariz", ela disse, com orgulho queimando em seus olhos. "Você se achava o rei desta terra, o mestre de tudo, mas você não controlava nada. Eu controlei tudo." A destruição do ego do coronel foi total. Não foi apenas a perda financeira, foi a humilhação suprema. O homem que baseava toda a sua identidade em poder e controle descobriu que tinha sido uma marionete nas mãos da esposa, que ele considerava submissa. Ele caiu na poltrona segurando o peito. "Saia", ele grunhiu sem forças. "Saia da minha casa, agora." "Com prazer", Beatriz respondeu. Ela não levou joias, não levou roupas caras. Saiu com um vestido simples e uma pequena mala, mas saiu de cabeça erguida. O destino do coronel Paulo Tavares foi uma tragédia grega de ruína e loucura. A abolição quebrou suas finanças, mas a revelação de Beatriz quebrou sua mente. Ele se tornou paranoico, não confiava em ninguém. Acreditava que todos estavam conspirando contra ele. Tentou tocar a fazenda com trabalhadores assalariados, mas sua reputação de crueldade era tão grande que ninguém aceitava trabalhar lá. A colheita apodreceu nos pés. Os credores vieram. A fazenda Santa Helena foi leiloada por uma fração do valor. O coronel terminou seus dias em um quarto sujo de pensão no Rio de Janeiro, sozinho, sem amigos, sem família. Dizem que ele falava sozinho nas praças,
contando a quem quisesse ouvir sobre a bruxa que roubou sua vida. Morreu em 1893, um indigente esquecido, enterrado em vala comum. Sua ruína foi completa, financeira, social e psicológica. A justiça tardia foi absoluta. Beatriz voltou para Salvador. Ela viveu os próximos 24 anos de forma modesta. Usou suas economias secretas para comprar uma casa pequena. Trabalhou como professora particular de francês e piano. Ela nunca se casou novamente. Sua guerra havia terminado. Em 1895, houve uma reunião discreta de ex-quilombolas e libertos na Bahia. Beatriz foi convidada. Ela hesitou. Tinha medo de ser rejeitada. Afinal, muitos ali lembravam de sua face cruel, não de sua mão salvadora. Mas quando ela entrou no salão, o silêncio caiu. E então, um homem alto, com 32 anos, caminhou até ela. Tomás. Ele mancava levemente, mas estava forte. Vestia um terno simples de professor. Ele parou na frente dela. Dona Beatriz, ele disse. Apenas Beatriz, ela corrigiu. Não sou dona de ninguém. Tomás sorriu. E então fez algo que chocou a todos. Ele tirou o paletó e virou-se. A camisa fina revelava as marcas nas costas. Linhas brancas, antigas, de um mapa de dor. Estas marcas, ele disse para a sala, são o preço da minha liberdade. E esta mulher foi quem teve a coragem de fazê-las para que eu pudesse viver. Ele se virou e a abraçou. Foi a absolvição final. Beatriz Alcântara Tavares morreu em 1912, aos 68 anos, durante o sono. Seu funeral foi pequeno, mas notável. Não havia barões ou políticos, havia professores negros, médicos negros, advogados negros, filhos e netos das 367 pessoas que ela salvou. Eles carregaram seu caixão como se carregassem uma rainha. A história de Beatriz termina aqui, mas a sombra que ela projeta sobre nós não desaparece quando o vídeo acaba. Nós gostamos de olhar para o passado com a arrogância do presente. Gostamos de pensar que, se vivêssemos em 1880, seríamos todos abolicionistas heróicos, puros, imaculados. Mas a verdade é muito mais desconfortável. Beatriz nos ensina que, em um sistema corrupto e imoral, a pureza é um luxo que poucos podem pagar. Para fazer o bem real, tangível, ela teve que descer ao esgoto. Ela teve que se tornar cúmplice para ser salvadora. As correntes de ferro da fazenda Santa Helena enferrujaram e viraram pó. Mas será que as correntes desapareceram de verdade? Ou elas apenas mudaram de forma? Hoje, elas são assinaturas em contratos abusivos. São os olhos que desviamos quando vemos a miséria na esquina. São os produtos que compramos, sabendo que foram feitos por mãos escravizadas em algum lugar distante do mundo, mas que ignoramos porque o preço é conveniente. Nós somos os coronéis da nossa própria indiferença. A pergunta que eu deixo para você hoje é uma lâmina afiada contra a sua consciência. Se a sua vida fosse colocada em um leilão moral e as únicas testemunhas fossem as pessoas que você ajudou quando ninguém estava olhando, quem estaria na plateia para dar um lance pela sua alma? Haveria uma multidão, como no funeral de Beatriz? Ou haveria apenas o silêncio de uma vida vivida apenas para si mesmo? Eu quero ler a sua sentença, a sua confissão, nos comentários abaixo. Não escreva o que você acha que eu quero ler. Escreva o que o seu espelho lhe diz às 3 da manhã. E se você acredita que histórias brutais e complexas como a da Dama de Ferro são essenciais para acordar uma sociedade adormecida, faça o seu pacto conosco agora. Deixe o seu like e inscreva-se. Não por números, mas porque cada inscrição é um sinal de que há mais uma mente alerta, pronta para questionar, pronta para não aceitar o sempre foi assim. A história é feita por aqueles que têm a coragem de sujar as mãos para limpar o mundo. Seja um deles, aqui, em Contos de Senzala.